Vivo com o Raul Estanásio, porque hoje é Dia Nacional do Trânsito. E ao longo do programa, então, nós vamos trazer vários casos de acidentes que aconteceram neste fim de semana. Inclusive com um reincidente, né? O motorista que atropelou a Daiane de Jesus na Rua Paraná, em frente a uma casa noturna, em maio desse ano, se envolveu em mais um acidente. Agora, ele atropelou um pedestre. Dessa vez, ele estava de moto. Raul, é no mínimo preocupante, né? Inclusive, a princípio está em estado grave, confirma? Exatamente isso, Wagner. Esse acidente que aconteceu, né, no cruzamento da Rua da Lapa, cruzamento com a Rua Barão do Cerro Azul aqui em Cascavel. Até mesmo imagens mostram o momento desse acidente. O motociclista o Marcos Moreira, ele que é reincidente em acidente, ele acabou atropelando um pedestre enquanto atravessava a faixa de pedestre, mas o semáforo, né, ele estava aberto para os veículos. Então esse pedestre ele estava atravessando, ele percebe até mesmo a aproximação da motocicleta, tenta parar, mas é atingido. O Marcos, que estava na moto, logo depois acabou perdendo o controle, a moto acabou batendo numa árvore e depois em um muro. O rapaz que estava pilotando teve traumatismo craniano, foi socorrido em estado grave, encaminhado ao atendimento hospitalar. E como você bem falou, Wagner, é reincidente em acidentes, né? Até porque em maio deste ano acabou se envolvendo naquela tragédia da Rua Paraná, onde Daiane de Jesus estava caída na Rua Paraná depois de uma confusão com seguranças. Ele estava no veículo Golf que acabou atropelando a jovem, né? E que infelizmente acabou morrendo. Então, duas situações em menos de 4 meses, dois acidentes graves, onde esse rapaz estava conduzindo primeiro um carro e agora uma moto. E nós estamos realmente nesse dia importante de falar sobre esse assunto, de falar sobre o trânsito, né? Nós até, Wagner, saímos às ruas aqui de Cascavel para buscar a opinião dos motoristas, dos motociclistas, dos pedestres, para saber uma avaliação de quem utiliza o trânsito. Como é que é essa avaliação? Como é que está o trânsito nos dias de hoje, o comportamento de quem lida com isso? Vamos acompanhar. Existem muitas pessoas que às vezes acabam esquecendo do básico, que é o respeito pelo carro que está na frente, às vezes as setas, as questões, quem está atrás com aquela pressa. Então o Cascavel precisa observar um pouco mais esse detalhe. Falta de atenção, um pouco de respeito, esperar o próximo, né? Muita falta de atenção, muito celular, muito péssimo. Não respeita, mas quando vê que é mulher, tá difícil o trânsito em Cascavel, viu? Eu acho que Cascavel já foi pior, mas tá assim, eu acho que o povo tá se conscientizando bastante. Eu vejo o povo com mais paciência. Antes qualquer coisinha eu via discussão, porque como a gente tá toda hora na rua, mas agora eu tenho visto assim que o povo tá bem mais comportável no trânsito. E Wagner, agora falar inclusive, né, eu utilizo bastante, muito mesmo, o trânsito aqui em Cascavel e basta você andar pela cidade para você ver o tamanho da irresponsabilidade de trânsito. Nós estamos com a Simone Soares, ela que é presidente da Transitar, justamente para falar sobre isso. O comportamento ideal ainda está longe, né, Simone? Boa noite. Boa noite, Wagner, e aos telespectadores da RIC. É um trabalho contínuo, é um trabalho diário, mas, infelizmente, o que nós vemos no trânsito é um desrespeito à própria vida. Então, o infrator contumaz é aquele que, ele mesmo sofrendo a penalidade, mesmo muitas vezes ele se envolvendo em sinistros de trânsito, ele não muda o comportamento. Ele não para pensar que é a vida dele e de outras pessoas que está sendo colocada em risco por um comportamento que pode ser evitado. Então, é uma mudança cultural e é um processo de conscientização, efetivamente. Essa questão que nós trouxemos, inclusive, agora no começo dessa participação, falando de uma reincidência de um condutor. Esse tipo de situação preocupa, Simone? Primeiro, nossa torcida pela recuperação é um jovem. E é o que nós sempre falamos, né? É a visão zero, que não haja óbitos, que não haja gravidade. Mas, infelizmente, o que nós percebemos no dia a dia e até em algumas situações de muita gravidade que são atendidas, é que realmente se trata de reiteradas situações de infrações que não há respeito, principalmente aquelas que envolvem aquilo que traz mais gravidade para um sinistro, como o excesso de velocidade, a falta do cinto de segurança, o capacete
né? A falta do capacete adequado, capacete solto, avanço de sinais vermelhos, avanço de preferencial. Muitas vezes nós identificamos nas operações que há uma reincidência nos mesmos tipos de condutas, de infrações, pelos mesmos condutores. Então a nossa preocupação é que as pessoas passem a entender que o processo de fiscalização também é preventivo, que é para que haja uma mudança de comportamento, que a infração tenha uma razão de existir, que é impedir ou evitar, né, de alguma forma que essa prática continue e que venha a ceifar vidas ou até trazer outras gravidades envolvendo pessoas que nem estão envolvidas com esse comportamento, mas são prejudicadas porque outros não têm a consciência da sua responsabilidade com uma máquina, com uma arma na mão. Uma outra questão, por exemplo, a gente percebe que nos finais de semana, principalmente durante a semana, são feitos blitz, enfim, ações aqui em Cascavel e é notada, por exemplo, a presença de condutores embriagados. É uma das penas mais graves, podemos dizer assim, o condutor ele pode ser preso, tem toda aquela multa, toda aquela burocracia. É notado também, por exemplo, o condutor que é preso uma vez, volta a cometer o mesmo tipo de crime? Sim, já tivemos inclusive até nas últimas operações desse ano, que nós fizemos mais no início do ano, infratores que nós abordamos embriagados no final do ano. Nós tivemos esses mesmos infratores abordados no Carnaval. Nós tivemos um caso em especial que no final do ano nós abordamos, o mesmo condutor também veio a ser abordado no período do Carnaval e depois, uns 3 meses depois, novamente esse condutor foi abordado novamente em crime de embriaguez ao volante. Isso nos preocupa porque normalmente esses condutores, eles não têm a preocupação sequer com a CNH, porque muitas vezes ele já não tem a CNH. Então aquilo que faz com que o condutor muitas vezes não cometa esse tipo de infração é o medo de perder a carteira, mas se ele não tem a carteira, ele acaba não tendo medo de perder. Então, a nossa preocupação é, normalmente, aqueles que se envolvem com esse tipo de conduta, ele é reincidente e ele não está preocupado com o que o comportamento dele pode trazer para a sociedade como um todo. Nós não falamos só no trânsito, nós falamos no impacto na saúde, nós falamos no impacto na segurança pública, nós falamos no impacto social, na economia, nós falamos no impacto das vidas dos que ficam. Então, são as vítimas indiretas do processo, que muitas vezes aquele que causa também tem um impacto posterior, a família tem um impacto posterior, porque não é só quem vai, mas é quem fica que sofre as consequências da irresponsabilidade e da imprudência. Simone, obrigado pela participação ao vivo aqui junto com a gente, inclusive, né, Wagner, preocupante essa realidade, né, se o motorista infrator é pego uma vez, logo depois é pego de novo, e aí, né, como é que fica essa consciência realmente dos condutores, a reincidência de crimes no trânsito, infelizmente tem chamado a atenção, preocupado, hoje um dia realmente para falar sobre esse assunto e pedir a todos que estão acompanhando a gente, sejam pedestres, sejam ciclistas, motociclistas, motoristas, enfim, todos devem ter respeito acima de tudo para termos, quem sabe, Wagner, quem sabe, chegar num ponto onde a gente pode afirmar, pode dizer, estamos com um trânsito 100% seguro. Tá longe, tá bem longe, mas quem sabe um dia, né, Wagner? Eu volto com você. Vamos acreditar, imaginando que essa consciência, ela vem, que as pessoas não precisam sentir na dor, que elas entendam a responsabilidade quando compõem o trânsito, como você disse, todos, inclusive pedestres, ciclistas e motociclistas. Obrigado pela participação, Simone Soares também, presidente da Transitar, com a gente ao vivo aqui, falando e discutindo esse assunto, não somente hoje, tá? Dia Nacional do Trânsito, todos os dias, o ano todo. Insegurança.